Fala pessoal, Thiago Simões aqui. Ser forte é diferente de falar que você está bem. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Acho que tem muita gente, principalmente os homens, né, que acompanham. A maior parte das pessoas que acompanham meu canal é de homem, tem muitas mulheres também, mas mais de 50% é de homem. E eu vejo que esse conteúdo aqui tem muito a falar para os homens de plantão, que a gente tem essa mania, né? De falar que tá tudo bem, que nós somos seres superiores, a gente dá conta do recado. O homem não chora, afinal de contas, não é verdade que a gente aprendeu isso? E isso é uma grande balela. Eu tenho visto cada vez mais pessoas mostrando, né, o poder e a dificuldade, né, da gente ser homem nessa civilização que a gente se encontra. A maior parte das pessoas que se suicidam é de homem, a maior parte das pessoas que são depressivas é de homem. Os homens eles estão muito sobrecarregados de muitas coisas, achando que dão conta do recado, mas na verdade a gente tem que entender que a gente é ser humano e a nossa parte emocional fala muito, muito forte, né? A gente quer segurar o tranco, a gente quer liderar as coisas, a gente quer prover para a nossa família, a gente quer, enfim, fazer várias coisas, mas a gente tem que entender que a gente tem as nossas limitações, mas não é sobre limitações que eu quero dizer aqui para você, que eu quero comentar com você. Então, mesmo que você seja mulher, né, mesmo que você seja um homem, né, acompanhe este conteúdo aqui que eu tenho certeza que vai ser de muito proveito para você. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, né, de você se tornar uma pessoa melhor, de você aprender como que você pode ter uma inteligência emocional mais bacana, aprender a maneira de você ganhar dinheiro também com negócios, enfim, várias coisas que a gente comenta aqui, a gente fala bastante sobre filosofia, sobre, enfim, muitos assuntos interessantes aqui para a gente ter uma vida mais legal, uma vida mais abundante. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, né, dá o joinha aí para que mais pessoas recebam esse conteúdo também, né, para o YouTube poder entregar para mais pessoas esse tipo de assunto, que é um assunto bastante pertinente na sociedade de hoje. E se você puder, deixa um comentário aqui abaixo, se tem alguma contribuição, se você concorda, não concorda comigo, né, comente aqui que eu vou ter o maior prazer em ler o que vocês têm para falar para a gente, beleza? Se você puder, pega um papel e uma caneta para você poder anotar as coisas que eu quero compartilhar com você. Se não, salve esse vídeo para você poder ver depois, no momento oportuno, para você não perder nenhum detalhe que eu quero falar para você. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com você sobre essa questão da gente ser forte, e durante muito tempo na minha vida eu achei que eu era o cara, sabe, aquele cara a pica das galáxias, né, que conseguiria fazer todas as coisas. Eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal e eu comecei a achar que, sei lá, se eu tiver a mente bacana, se eu tiver a mente forte, nada vai me abalar. Eu tenho, né, a vida vai bater em mim, mas eu vou me armar de uma espécie de uma couraça emocional e nada vai me abalar. E pode vir a vida me bater e ninguém vai me derrubar porque eu sou uma pessoa para frente, eu tenho a minha mente domina a matéria, esse tipo de coisa. E o que aconteceu é que eu me ferrei. O que aconteceu é que eu entrei num grande colapso, tive uma crise nervosa, né, há alguns anos. Quem acompanha aqui o conteúdo, os meus conteúdos sabem a respeito disso. E entrei, né, não foi nem síndrome de pânico, mas crise de ansiedade, uma série de coisas, e as coisas começaram a ficar bastante complicadas. Por conta dessa ideia estúpida de que a gente consegue, né, aguentar qualquer coisa, aguentar qualquer porrada. E a gente não aguenta. Então a primeira coisa que você precisa entender, né, é sobre a questão da gente esconder as nossas feridas. Isso não é força. Isso não é força, isso é uma fraqueza. Então a gente precisa comentar com as pessoas quando a gente não está legal. Tá? Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja passando por grandes problemas financeiros, problemas emocionais, problemas existenciais. Talvez você esteja deslocado, você está se sentindo um peixe fora d'água, você não sabe o que você está fazendo aqui, você não tem a menor noção de como é que vai ser o seu futuro. E você precisa conversar isso com outras pessoas. Você precisa, talvez, fazer uma terapia, ou conversar com a sua esposa, ou conversar com seus filhos, ou conversar com seus pais, ou conversar com seus amigos. Você precisa saber. O homem, infelizmente, ele tem essa ideia de que se ele expor, né, suas emoções, ele vai ser tido como menos homem, né? Ele vai ser tido como menos capaz, ele vai ser percebido como alguém com menos força. Isso não é verdade. Quando a gente pede ajuda, a gente demonstra força. A gente quer sair daquela situação em que a gente está se encontrando. Então não queira esconder suas feridas, não queira falar que está tudo bem, quando na verdade parece que está tudo desmoronando para você.
Obviamente não estou dizendo para você ficar reclamando de tudo quanto é coisa para todo mundo, né? Ligar chorando, não sei o quê. Se precisar fazer isso uma vez ou outra, não tem problema. Mas né, não tem problema em absoluto de você compartilhar, né, quando você não estiver bem. Né? Isso me ajudou muito, né? Eu conversava muito com meu irmão, conversava muito com a Rita, né, que é minha esposa, que na época, né, a gente era noivo, e isso me ajudou bastante. Ajudou bastante a conseguir encontrar, né, saídas, entender que isso é normal. Né? Tem muita gente que passa pelo mesmo problema. Então, não queira ser o super-homem, achar que você dá conta do recado que você não dá. Eu estou aqui afirmando para você que você não dá conta do recado. Se você achar que você, né, vai engolir um monte de sapo e achar que vai estar tudo bem depois, né, você pode ter um grande problema na sua vida como eu tive na minha. Então não esconda as suas feridas. Isso não é sinal de força, isso é sinal de fraqueza. É sinal de que você não quer, né, mostrar para os outros que você está mal. Né? Não tem nada a ver com força isso, tem a ver com vergonha, tem a ver com achar que você vai ser humilhado. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer. Então pode compartilhar, deve compartilhar, obviamente com pessoas que você sabe que amam você, que têm o melhor interesse na sua vida. Tá? Não esconda as suas feridas. Outra coisa que eu preciso compartilhar com você, que aconteceu comigo também, é que quem finge que está bem perde grandes oportunidades. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo, né? Você vive uma vida meio que robotizada, uma vida meio robótica, uma vida meio que de zumbi, né? E você não consegue criar conexões reais com as pessoas. Tinha muita gente que vinha me procurar, né, não para ajudar, porque eu não sabia que eu estava passando por problemas e tal, mas oportunidades de negócios ou coisas, né, que a gente poderia ter feito em conjunto, isso foi deixado de lado porque eu não transparecia, né, uma conexão com as pessoas. Eu estava tão mal, estava tão, sei lá, não conseguia resolver os problemas internos que eu tinha, que eu não conseguia, sei lá, me abrir a possibilidades de, sei lá, fazer network, conversar com outras pessoas. Isso é uma coisa que pegou muito para mim. Então, quando a gente fica fingindo ao tempo todo que a gente, né, de novo, que a gente é super-homem, que a gente consegue fazer as coisas, a gente não cria conexões reais com as pessoas, a gente não se torna humano, a gente fica uma coisa, sei lá, realmente como se fosse um robô. Tomar muito cuidado com isso, né? As conexões reais que a gente pode fazer com as outras pessoas é uma das melhores coisas que podem acontecer com a gente. É aí que oportunidades de negócio acabam surgindo. Eu me fechei completamente, e olha só que bizarro. Foi bem nessa época que comecei a entrar em crises financeira também, porque eu não conseguia raciocinar, né, direito e uma série de coisas. Então, é bizarro. Parece que quando uma coisa começa a dar errado, né, quando um pilar acaba se rompendo, várias outras coisas acabam caindo também. Então, toma muito cuidado. Começa lá no seu emocional. Depois tudo vai começando a ruir, né? Quando você não cria conexões de verdade, quando você não é uma pessoa de verdade, quando você não é uma pessoa transparente, quando você não é uma pessoa autêntica. Então, toma cuidado com isso. Outra coisa que você precisa entender, se você está passando por isso, talvez seja começar a falar de algumas coisas que vão aliviar um pouco, né, as coisas aí para você. Essa força que a gente tem, né, vem de a gente aprender coisas novas, né, de novas formas de a gente viver. Então, eu vivia de uma certa maneira, eu pensava de uma certa maneira, eu raciocinava de uma certa maneira. E eu entendi que eu não podia ficar pensando daquele jeito, porque aquilo estava me afundando. Aquela maneira que eu estava conduzindo a minha vida, eu estava conduzindo a minha vida para a autodestruição. Então, eu tive que aprender maneiras diferentes, né, de viver. Eu precisei entender maneiras diferentes de pensar, né, de entender que não estava bem do jeito que eu estava conduzindo a minha vida. Por isso que eu já falei diversas vezes aqui de conteúdos, em alguns conteúdos aqui, essa ideia da gente estar sempre produzindo, da gente estar sempre para frente, da gente nunca parar, da gente nunca reclamar, né, isso pode destruir completamente a nossa vida. Inclusive a nossa vida financeira. A gente quer tanto as coisas que parece, sei lá, você acaba entrando em colapso e as coisas ficam difíceis para a gente. Então, você começa a perceber maneiras novas de viver quando, né, aquela questão, né, quando a água começa a subir, você começa a se afogar. Já falei várias vezes aqui, eu comecei a estudar muito sobre budismo, sobre estoicismo, sobre taoísmo, né? E o Lao Tse, que é o fundador do taoísmo, ele fala muito sobre essa questão da gente seguir o fluxo das coisas, né? O tal do Wu Wei lá, né? A gente
simplesmente deixar as coisas acontecerem. Não é empurrar a vida com a barriga, não é nada disso. Mas a gente entender que a gente não pode forçar as coisas, a gente não pode nadar contra a correnteza. Se a gente fizer isso, a gente está indo contra a nossa natureza. A gente vai se afundar cada vez mais. Né? Isso é extremamente preocupante, principalmente para os homens. Tem muitos homens que estão precisando ouvir essa mensagem. Então encontre novas formas de você viver. Se não está legal do jeito que você está vivendo, você está estressado, você está, sei lá, sufocado, você não sabe o que está acontecendo, talvez seja a hora de você parar, repensar um pouquinho, entender que você está errado a maneira de você agir, né? Entender que você precisa mudar essas coisas. Outra coisa que eu preciso falar para você que eu notei aqui é que fingir que está tudo bem custa muito mais caro do que você mudar. Esse fingimento me levou, sei lá, além de eu não me conectar com as pessoas, isso é uma coisa que aconteceu comigo, mas eu sei que acontece com muita gente, que a gente conversa com muita gente também, né? Esse fingimento, né, me deixou uma pessoa, né, de novo, dizer esse termo aqui, né, de robotizar, me deixou uma pessoa, sei lá, uma pessoa fria, né, e sem conexão, sem emoção, né, com as pessoas. A vida era muito cinza, né, para mim. Foi um momento muito complicado na minha vida. E eu sei que tem muita gente que passa por isso. E eu entendi que a gente ficar fingindo que tá tudo bem custa muito mais caro que mudar. Porque enquanto a gente está fingindo, a gente não muda, né? A gente acha que ainda dá conta do recado. As coisas estão despencando, mas a gente acha que a gente dá conta do recado. Então a gente precisa entender que existe um custo de a gente ficar fingindo. E esse custo é muito mais alto do que o custo de mudar. Tá na hora, talvez, se você está assistindo esse conteúdo até agora, talvez esteja na hora de você mudar muitas coisas na sua vida. Pensa aí com carinho em que área que você sabe que você precisa mudar para você começar a já caminhar, né, de acordo aí com isso, para você mudar as coisas que você precisa. Outra coisa que eu quero compartilhar com você é que a força verdadeira, ela constrói liberdade. Quando a gente tem força de verdade, mas força mesmo, né, de a gente fazer as coisas, a gente tomar as rédeas da nossa vida, é isso que vai trazer liberdade para a gente. Quando eu entendi isso, que eu não precisava me sujeitar a certas coisas, quando eu entendi que eu tinha a força necessária para conseguir construir as minhas coisas nos meus próprios termos, eu comecei a ter negócios que eram congruentes com aquilo que eu aceitava, com aquilo que eu achava que era bom para mim. Isso começou a me trazer muito mais liberdade. Começou a fazer muito mais sentido, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro, eu comecei a ficar uma pessoa muito mais feliz. Boa parte das coisas que eu passei é porque eu estava fazendo coisas que eram contra a minha natureza. Coisas que eu não estava, eram completamente desconexas para mim. Então, essa liberdade, né, da gente fazer as coisas vem através da força da gente fazer as coisas que são congruentes com a gente fazer coisas que estão alinhadas com os nossos propósitos. Sempre quando a gente foge dos nossos propósitos, a gente vai entrar numa vida ruim, uma vida medíocre, uma vida que não vale a pena ser vivida. Isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que acontece com muita gente também. Certo? Outra coisa que eu anotei aqui, que todas essas coisas que eu anoto aqui servem para mim, servem para os meus estudos, com certeza eu vou levar isso pro resto da minha vida. É que essas máscaras que a gente coloca, esses disfarces que a gente coloca, matam a nossa autenticidade. E toda vez que a gente deixa de ser pessoas autênticas, né, as coisas acabam morrendo. A gente fala muito aqui sobre questão de produção de conteúdo também. Eu espero que você esteja vendo que todos os conteúdos que eu produzo aqui são conteúdos autênticos, são conteúdos de coisas que eu passei, são conteúdos que eu tenho certeza que eu posso ajudar outras pessoas, porque eu já passei por grandes problemas. Muitas vezes, né, não consegui ter os resultados que eu gostaria, e eu compartilho mesmo esses resultados que não são tão legais, mas eu compartilho isso de uma forma autêntica. Isso é congruente com a forma que eu quero viver. Toda vez que a gente coloca máscara, toda vez que a gente se disfarça de alguma coisa, de bater no peito, não, tá tudo bem, tá tudo certo, isso aí mata a nossa autenticidade. Se tá tudo certo, beleza, mas se as coisas estão desandando, se tá tudo despencando, a gente fica achando que tá tudo bem, a psicologia tem um termo que chama de dissonância cognitiva. A gente tá falando que tá tudo bem, mas interiormente a gente sabe que as coisas não estão nada bem. Isso aí exterioriza, as pessoas conseguem enxergar isso. E você precisa mudar se você quer realmente ter uma vida diferente. E a última coisa que eu quero compartilhar com você, para esse vídeo não ficar muito extenso, é que você precisa entender que você tem que fugir de você viver do modo sobrevivência. Às vezes você está
passando por momentos difíceis porque você está pensando em modo de sobrevivência. É o que acontecia comigo. Eu estava agarrado como se fosse uma boia, a única boia no oceano, eu estava agarrado naquilo achando que era aquilo que eu tinha que fazer. Porque se eu fizesse coisas diferentes, eu não ia conseguir, sei lá, sobreviver. Eu não ia conseguir pagar as contas, eu não ia conseguir, enfim, fazer as coisas que eu precisava, né? Pagar boletos, uma série de coisas. Enquanto a gente está vivendo em modo de sobrevivência, a gente não consegue enxergar oportunidades na nossa vida. A gente não consegue, sei lá, parece que as coisas a gente fica meio que cego. Eu já disse aqui em alguns conteúdos anteriores, se você, sei lá, ganha 5 mil reais por mês, vou dar um exemplo aqui para vocês, está ganhando 5 mil reais por mês, e isso aí é o suficiente para você poder pagar o seu aluguel, poder pagar convênio, uma série de coisas, né? Consegue pagar tudo direitinho e ainda sobra um dinheirinho. Às vezes você se contenta com isso. Você não se esforça para conseguir mais coisas, porque você está no modo de sobrevivência. Aí se eu fizer e não conseguir ter resultado, eu vou perder isso. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Né? E a gente tem que entender que a gente não pode viver nesse modo de sobrevivência. A gente tem que pensar de uma forma tão mais abundante, de uma forma que transborda tanto, né, que a gente tem que buscar coisas que vão nos dar resultados muito maiores do que esse. Já disse aqui, hoje, principalmente com o uso da internet, hoje você vê pessoas, sei lá, moleques de 15, 16, 17 anos, ganhando 50 mil, 100 mil reais por mês, utilizando a internet, né, como meio de você conseguir mais clientes, como meio de você conseguir mais vendas, né, como meio de você conseguir ganhar mais dinheiro. Mas são essas pessoas que conseguem esse tipo de resultado, não estou falando só dos moleques, aqui tem muita gente que consegue ter resultados assim. Conseguem fazer isso porque não estão no modo de sobrevivência. Não estou naquele modo de um pouquinho que eu consegui ganhar, tá tudo certo, não vou me arriscar mais, não vou conseguir, sabe? Eu tenho que ficar satisfeito, pelo menos com isso que eu estou conseguindo. Né? Esse é um tipo de coisa que muitos homens passam, né? Tem gente que não acabou, tem gente que já levou tanta pedrada na vida, já levou tanta paulada na vida que a ambição já foi embora, você não tem mais vontade de fazer as coisas. Você levanta de manhã já meio que sem saber por que você está levantando. Né? Eu tenho conversado com muita gente e eu digo isso para você, por isso que eu estou fazendo esse conteúdo também. Boa parte das pessoas que eu converso é de homens, né? E eu vejo que, por mais que você fale de coisas técnicas, por mais que a gente está falando a respeito de negócio, a gente ensina pessoas a, enfim, ganhar dinheiro transformando conhecimento em negócios, né? Por mais que a gente fale a respeito de coisas técnicas, que a gente ensine as coisas às pessoas, a gente percebe que muitas delas não deslancham, muitas delas não despontam, porque tem esses problemas internos, porque não se sentem merecedores, porque estão com uma vida, né, sei lá, parece que está sufocado, né? E por isso que eu falo que os homens sofrem muito por conta disso. Então para de fingir que está tudo bem. Essas coisas não estão tudo bem, vá procurar ajuda, converse com outras pessoas, assista mais bons conteúdos, tem um monte de vídeo no canal aqui, com certeza pode ajudar você, mas tem vários outros canais super bacanas no YouTube, com certeza você vai achar muita coisa legal, assista podcasts bacanas, leia bons livros, pare de ficar assistindo noticiários que só tem tragédia. Isso aí vai ajudar muito você, né? Como me ajudou, né? Como eu consegui sair daquele buraco onde eu estava. Foi uma coisa muito difícil, sei que tem muita gente que passa por esse tipo de problema. Se você estiver passando também, uma coisa que eu posso garantir para você, se você perseverar, se você continuar nutrindo a sua cabeça com coisas boas, se você tiver pessoas boas à sua volta que vão te ajudar, isso vai passar também. Isso é uma promessa que eu falo para você, porque eu já vi um monte de gente saindo disso e eu consegui sair, né? Eu tenho certeza que você vai sair também. Se você tiver alguma história parecida, se tiver alguma coisa, né, que você pode colaborar, deixa aqui nos comentários para que mais pessoas, né, possam ver e possam se ajudar também. Um forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.